Boa noite a todos que estão aqui presentes, que vão nos assistir através da internet. Meu nome é Érica Cristina da Silva Gomes. Primeira vez que eu falo em palestra, meu nome completo, mas me veio agora isso. Eu vim da casa espírita chamada CEOI, que é aqui pertinho, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E por que eu dei meu nome todo? Nada é por acaso, não é mesmo? Érica, minha madrinha, que dizem que é segunda mãe, a gente está no mês que dizem que se comemora o Dia das Mães, disse, põe a Érica. Érica é nome de gente inteligente. Vamos acreditar. Mamãe acreditou, mas mamãe queria, sabe qual o nome? Cristina. E aí, para conjugar a preferência da mãe segunda, que é a madrinha, e a da mãe primeira, biológica, e mãe também de afeto, colocou Érica Cristina. E o da Silva veio de família de mamãe também, dos meus antepassados, dos meus avós, a quem eu agradeço, e a todos que me antecederam. E o Gomes veio de papai. Que interessante, eu falei aqui sobre família. E hoje o nosso tema tem a ver com família? Tem. Por isso que eu sou muito grata a essa espiritualidade amiga, que chega aqui, a gente sempre tem um direcionamento mais preciso do que a gente precisa falar e não como a gente gostaria de dizer. Daí, pedir a Deus a oportunidade de todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, e aqueles nossos entes queridos e aquelas dificuldades que a gente também tem no caminho, todos eles possam ser abençoados pelas energias poderosas, positivas, energizantes, curativas, que com certeza Deus Jesus vai permitir que aqui se prolifere. Pedir a Deus que abençoe, a Jesus que proteja, que a gente possa, de fato, trazer o que mais necessitamos para o nosso estudo. Dizendo, voltando para a questão do nome completo, olha o tema que interessante que coube hoje para a gente falar. Abandonar pai, mãe e filhos. Tem a ver com família, não tem, gente? Ou eu viajei? Eu viajo um pouquinho, mas dá uma coisa boa no final, porque eu estou sendo direcionada com certeza, como todos nós que aqui estamos. Não adentramos aqui sem uma companhia amorosa. Alguém que zela por nós, no laço da carne, da família carnal ou da família espiritual, que muitas vezes nos inspirou. Vai lá hoje. Ah, mas eu tô com uma preguiça. Ah, mas está tão difícil de sair de casa. É perigoso, né? Tá perigoso a cidade, a gente estava conversando sobre isso. Ainda assim, que força é essa que fez com que a gente viesse? E quando a gente vem, provavelmente, a gente, muitas das vezes, né? Às vezes a gente mora sozinho. Mas mesmo morando sozinho, temos sempre companhias espirituais. Quando a gente resolve vir para cá, a gente deixou alguém, não deixou? Ou deixou, vem nos acompanhando. Durante um bom tempo, eu frequentava essa casa, que eu sou trabalhadora. E aí, né, na época, meu namorado, né, falava assim, vamos lá. Ele me levava até o portão, no carro. Eu descia, ia lá, estudava, assistia palestra, fazia tratamento, tomava passe, todos esses recursos que a doutrina espírita nos traz. Mas ele, não tinha chegado a outra. Mas eu ficava mentalizando, pô, tomara que um dia, sabe, se for, né, aquele que eu sei que vai ser bem para ele, não sei o quê. Enfim, não que fosse ali, poderia ser qualquer outro lugar em nome de Deus, né? Mas claro, quando a gente está num lugar que a gente se afiniza, a gente quer trazer os nossos entes amados, né? Não é ficar fazendo proselitismo, não é querendo convencer, você tem que ir, não é nada disso. Mas eu desejava que ele viesse, e aí ele veio. Um dia ele veio. E aí ficou lá com os mentores espirituais da casa, não tem nada com isso não, hein? Jesus Gonçalves, que é o mentor lá da nossa casa, com a equipe, pegou ele assim, ó, e ele acabou ficando lá, por livre e espontânea vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que a gente faz determinadas escolhas, a gente deixa para trás outras opções, não é mesmo?
Se eu tô aqui, eu tô perdendo a novela. É uma escolha, não é? Se eu resolvo, mesmo lá o meu namorado não queria, na época era namorado e tal, não queria ir, se eu ficasse preso a ele, eu não iria fazer algo que eu sabia que era fundamental para que eu pudesse ter equilíbrio, harmonia, até ser uma melhor namorada, até ser uma melhor filha, até ser uma melhor, né, mãe, quem sabe. Então eu sabia que o interesse imediato ali, qual seria, talvez, olhando pelo ponto de vista da matéria? Seria interessante eu ficar lá com meu namorado, né? Ah, que legal! Eu comecei a frequentar lá bem jovem, ficava lá com meu namorado. Mas eu percebia, pela própria necessidade que eu, como espírito, trazia, pelas minhas angústias, pelas minhas dores, pela minha ânsia de querer saber determinadas coisas, que eu precisava abandonar determinados prazeres passageiros, em algumas circunstâncias, para me dedicar a prazeres duradouros. Ah, Érica, então você virou uma bitolada, só ficou ali. Não, não é isso. É que há momentos, nós somos espíritos. Se somos espíritos, passando uma temporada aqui na carne, se a gente só se dedicar à carne, que é necessária, comer, dormir, passear, tudo isso é muito bom, fazer um exercício físico, namorar, trabalhar, tudo isso é excelente, necessário, podemos nos divertir, mas é necessário também um momento que a gente invista em nós como espíritos. E toda vez que a gente opta por fazer isso, a gente deixa algo para trás. Não é? Para vir aqui, tem gente que acorda, fala, e hoje tem centro, eu vou fazer isso, já vou deixar tudo, não sei o que, não sei o que lá. Mas, fulana, não vai dar para eu... Fulano, não, hoje não vai dar para a gente assistir o jogo, não vai rolar, porque eu vou lá. É uma escolha, depois você volta para a sua vida. Então é assim a vida espiritual de um lado e a vida material do outro, só vale quando eu estou no centro, quando eu saio do centro eu volto a fazer a mesma coisa. Não, a proposta não é essa. A proposta é que a gente aqui se abasteça, amplie a nossa visão a respeito de nós, a respeito da vida, a respeito desses mecanismos variados que a gente tem para se fortalecer, e aí coloque isso na nossa vida ali prática. E a gente vai se melhorando pouquinho, pouquinho, pouquinho. E por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com a história do tema que você falou, Érica, não foi? Eu falei, não foi, gente? Que é, né, abandonar mãe, abandonar pai, mãe e filho. Não seria um absurdo eu chegar e dizer assim, olha, vê se cai bem para vocês. Quem disse isso, segundo o evangelho aqui, foi Jesus. Jesus falou assim, abandonar, tô falando que a espiritualidade é poderosa aí, o namorado que virou esposa aí, chegou. E caramba, sentiu, né? Só falei aqui. Então, gente, o que a gente está falando então? A gente está dizendo o seguinte, que é necessário, sim, a gente ter essa certeza de que é coerente. Jesus falaria isso para eu abandonar minha mãe, meu pai, meus filhos? Coisa estranha, não é estranha? Estranha pra caramba, também achei. Estranha. Mas olha só, mas está no Evangelho. O Evangelho, né, onde os apóstolos, os discípulos, né, do Cristo, transcreveram, né, as vivências que eles tiveram com Jesus, tudo que eles viram aqui na Terra, né, a prática de Jesus que ele falou, não foram eles que escreveram aqui? Não foi? Depois os espíritos vieram através, né, da doutrina espírita para esclarecer muitas dessas situações que foram trazidas e tal, não foi? Então, como é que pode ser mentira? Bem, então vamos supor que não seja mentira, que tenha sido realmente Jesus que tenha dito isso. Onde o erro? Porque é incoerente, né? A mesma pessoa que fala assim para você, honrai pai e mãe, aí chega pro lado, abandona mãe, pai e filhos.
É incoerente, embora nós sejamos incoerentes, né? Ser humano, às vezes a gente faz uma coisa assim, é estranho, não é? Então, logo na abertura desse capítulo, que olha que interessante, olha o nome do capítulo, Estranha Moral. Totalmente estranho o nosso tema, não é? Estranha Moral tem tudo a ver com esse comportamento que estão atribuindo a Jesus, a esse ensinamento de que, ó, deixa a família toda e, ó, abandona. É estranho, causa estranhamento, não causa? E aí, o porquê que pode estar causando estranhamento? Logo nesse capítulo, que é o capítulo 23, as primeiras lições, eles trazem, eu só vou, não é o foco nosso, que nós vamos estar trabalhando a partir do 4 ao 6, os itens, mas assim, olha que coisa interessante, logo que abre o capítulo, eles já trazem os esclarecimentos que valem para todas as mensagens de Jesus, gente. Todas. Primeiro deles, a gente já falou. Se indague, sempre que vier, se pergunte, Jesus seria capaz de dizer isso? Sim ou não? É coerente com o que Jesus fazia? Não, a gente acha que não, tá? Mas já que está aqui no Evangelho, vamos dar um crédito. O que poderia, então, ter acontecido para sair essa mensagem desse tipo? Abandona pai, mãe, filho. Mestre falando isso para a gente. O que será que poderia ter acontecido? Não sei se vocês lembram, mas Cristo, na época dele, ele, quando veio à Terra encarnar, ele não encarnou no Brasil, nem em Portugal. Ele encarnou num outro país com uma língua bem diferente da nossa. E essa língua, ela é parecida, quem já estudou um pouquinho o inglês, em que sentido? Porque o inglês, às vezes, tem uma palavra que vai designar várias. O português é bem rico, né? A gente tem, para cada situação, a gente tem, né, uma palavra específica. Por isso que dizem que aprender o nosso idioma é algo bem desafiador. O inglês, não, às vezes, ele fala uma palavra, play. Play serve para tocar, para brincar, é uma infinidade de coisas, né? E aí, por isso que eu digo que é parecido, porque essa língua, esse idioma lá da época de Jesus, onde ele encarnou, era uma linguagem bem assim, não era rica de vocabulário igual a nossa língua. Pode ser que ele tenha usado ali, né, na prática dele ali de vida, quando alguém chegou para ele e queria segui-lo, e ele falou, quer me seguir? Então abandone pai, mãe, filho. Pode ser que esse termo abandone, lá na língua original, fosse outro sentido. Na hora de traduzir, pode ter vindo com esse significado. Oi? Exatamente, com essa colocação, com esse significado que a gente entende aqui. Pode ter sido, são hipóteses, tá? Outra coisa, a gente sabe que tem palavras que num determinado lugar passa de boa, mas que em outro lugar, em outro tempo, tem um significado. Aqui a gente sabe o que é raca. Raca, já ouviu falar às vezes? Tem no Evangelho. Mas eu fui saber que raca era um negócio ofensivo estudando o Evangelho. Não é uma coisa que no meu dia a dia, pelo menos, que eu ficasse raca. Então, se falasse raca para mim, num contexto lá atrás, porque para quem não sabe raca, né, o pessoal quando ficava com raiva e pegava assim de alguém, raca, e ainda cuspia para o lado, gente. Naquela época, naquele povo, para eles é muito ofensiva, né? Essa palavra tem uma carga negativa. Para nós, talvez, nem tanto, porque não é usual, né? No nosso dia a dia. Por que eu estou trazendo isso tudo? Para a gente aprender a relativizar e não ir sempre assim, essas palavras são de Jesus. Não, essas palavras não são de Jesus. Não, vamos raciocinar. Se está aqui no Evangelho, com a supervisão do Espírito de verdade, que trouxe para nós esses esclarecimentos acerca do que Jesus havia falado através de histórias, parábolas, através de uma linguagem, né, figurada, não é à toa que está aqui. Mas pode ter acontecido, na hora de traduzir para o nosso idioma, um erro. Possível. E aí isso vai sendo reproduzido, e porque para nós cai mal esse negócio de abandonar, né? Cai muito mal. Abandono para nós não tem um significado positivo.
Mas eu estava dizendo, vem com uma carga negativa forte, né? Mas, por exemplo, quando eu falei aqui, olha, tudo depende do contexto, né? Para a gente vir para cá assistir essa palestra, a gente teve que abandonar os prazeres lá de ver o futebol ou de ver a novela. Ficou mais suave, né, esse abandonar. Então, vamos olhar esse abandonar, como está no Evangelho, no sentido de deixar para trás. Não colocar em primeiro lugar. Porque quando Cristo está dizendo isso, segundo os apóstolos, ele está trazendo o que para nós? Ele traz figuras muito importantes, figuras da nossa família. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: olha, é nesse conhecimento que a gente precisa focar. Ele está dizendo o que para a gente? Mais do que qualquer papel social na carne, mais do que qualquer coisa material. Em primeiro lugar, vão estar as nossas questões do espírito. Porque até para a gente ter uma melhor relação com a mãe, com o pai, com os filhos, a gente precisa se tornar melhor. Mas, deixando isso um pouquinho de lado, essa possível, né, que pode ter sido uma possível confusão, vamos pensar aqui. Jesus devia ser estranho, né, no tempo dele também. E fala, essa garota, olha o que essa garota está falando. Jesus devia causar um estranhamento. Por quê? Porque tudo que foi lido aqui, que a nossa irmã leu, né, veio aqui, voluntariou-se para ler, tudo que ela leu aqui nessa mensagem de abertura, curioso. Olha só, achei maravilhoso. Fala mais ou menos assim, olha só o que está falando. Quando a gente sabe manter a paz divina, mesmo em meio às perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias aquele que nos magoa. Opa, e você imagina isso naquela época em que era muito mais assim massacrado na cabeça das pessoas no sentimento, que deveria ser olho por olho, dente por dente, que você deveria pagar na mesma moeda. Aí chega um ser como o Cristo, Jesus Cristo, e fala exatamente com as palavras dele e demonstrando pela vida dele exatamente isso. Tu quer ter paz? Perdoa. Tá turbulento lá fora? Vai lá, tem o teu momento de retiro. Vai para o monte, não precisa subir o morro não, ir para o monte. Aqui, ó, na mente, entra em oração, medita, sai um pouco daquela situação de turbulência para você poder alcançar essa paz de espírito. Vou te falar, se eu tivesse lá, totalmente envolta nesse pensamento, convencida que o certo deveria ser olho por olho, dente por dente, viesse uma pessoa e dissesse isso, que olho por olho, dente por dente. Se alguém bateu aqui, ó, tum, tu vira outra, tum. Eu ia achar o cara estranho. Não é, gente? Eu tô falando alguma bobagem? Porque eu tô querendo dizer, porque estranho nem sempre é ruim, gente. Estranho é diferente. E ele veio para fazer a diferença, então ele tinha que ser estranho mesmo. Ele veio fazer a diferença, ele veio para mudar a nossa perspectiva, ele veio para colocar um óculos gigante em nós e abrir o nosso entendimento para que a gente pudesse olhar a vida de uma maneira mais ampla. Que a gente pudesse olhar, por exemplo, quem é minha mãe? A minha mãe não é só aquela que me gerou, não é só a biológica ou a que me criou. Qualquer mulher poderia ser minha mãe. Qualquer homem poderia ser meu pai. Todos os filhos poderiam e poderão ser meus filhos. Por quê? Como nós sabemos da existência da reencarnação, muitas das vezes aquele que hoje a gente maltrata, amanhã pode vir como nossa mãe, nosso pai, nosso filho. Ou foi. Exatamente. Então não tem para frente, não tem para trás. O tempo do espírito, o nosso tempo é o tempo contínuo. As nossas relações, elas são completamente solidárias. Tem eu não sei se eu já contei essa história aqui, porque eu gostei muito. Eu ouvi essa história, acho que foi até numa palestra, se eu não me engano, de uma aldeia indígena
que fala muito sobre essa questão da consciência de que, na verdade, todos nós não temos papéis definidos, né? Um dia a gente está mãe, outro dia a gente está filho, outro dia a gente está avô, outro dia a gente está primo, e assim vai. Aquele que era inimigo vira amigo, vira filho, vira pai. E aí essa história me chamou muita atenção porque eu achei exemplificou muito essa ideia de não fazer distinção entre as pessoas. Exatamente. Que história é essa? Uma aldeia indígena em que teve um incêndio. Eu acredito que no meio lá mesmo de uma própria queimada mesmo, né? Devia estar muito calor, enfim, teve um incêndio. E o curioso, que chamou muita atenção, tinha alguém lá que observou e foi relatar depois essa história, é que as mães e os pais, todo mundo que estavam ali, primeira preocupação que veio na cabeça foram com as crianças. Isso foi evidente. Mas o curioso é que ninguém saiu do lugar para, tipo assim, meu filho. Não, eu estava aqui, meu filho podia estar lá. Se tinha uma criança aqui do meu lado, eu pegava para salvar essa. E a que estava lá pegava para salvar aquela. Gente, mas que falta de amor. O filho podendo ficar esturricado num incêndio. O que é isso, minha gente? Que falta de caridade. Não. Isso também se chama fé, é confiar naquela coletividade ali. Eles sabiam, como eles se preocupavam muito uns com os outros, eles sabiam que ao salvar, seja quem fosse ali dos pequenos, das crianças, outros salvariam os seus. Um comprometimento. De maneira simplificada, será que isso não é fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizesse para nós? Se a gente faz isso, a gente está dentro da lei de Deus, não está? Porque existem determinadas leis, gente, a gente precisa ficar mais esperto. Não sei vocês, mas às vezes eu falo assim, Érica, por isso que eu gosto, quando me chamam para os estudos, que aí eu tenho que estudar, né, mais. Por quê? Porque isso é para a gente ficar mais esperto, mais inteligente do ponto de vista espiritual. E isso muda também para melhor se a gente souber aplicar a nossa vida prática na matéria. Porque não sou eu que estou dizendo isso. Os estudos, o evangelho, se a gente pega o livro dos Espíritos, que vem pergunta e resposta, é bem didático, as nossas dúvidas, é pergunta e resposta. Kardec pergunta, os Espíritos respondem. A gente pode ir lá para tirar nossas dúvidas. O evangelho trazendo, né, toda a moral, o padrão de comportamento que a gente deve ter para ficar mais harmonizado, mais equilibrado com paz. E aí, o que eu digo? Que, nossa, eu me sinto felizarda quando eu posso vir fazer um estudo com vocês. A gente pode estudar juntos. Porque isso me leva, de alguma maneira, eu assumi um compromisso. Então, eu preciso estudar. E quando eu estudo, eu começo a ver que, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de estudar, as leis divinas. O que são as leis divinas? Leis divinas, não vou entrar nisso, não é o tema, mas está tudo misturado, está tudo junto e misturado. As leis divinas ou leis naturais são as leis que regem o universo. Tudo, desde o pequenininho ao maior. E quem fez essas leis? Deus. Se as leis estão funcionando bem, está tudo em equilíbrio. Quando que eu sofro? Quando eu me afasto da lei divina. Então, se eu aprendo quais são as leis divinas e eu começo a fazer esse movimento de me aproximar delas, a tendência é que esse sofrimento vá diminuindo. Porque eu entro no equilíbrio da lei. E aí, veja só, quando essas pessoas dessa aldeia elas têm um conhecimento ali em espírito que mobiliza elas, talvez elas não tenham acesso a uma Bíblia, a um livro, né? Não sei nem se, né, tiveram acesso a algum tipo de leitura assim formal, porque leitura todos nós lemos, né? O mundo, a vida, todos nós temos esse olhar. Mas, de qualquer maneira, olha que sabedoria esses espíritos ali reencarnados. Salvavam a criança mais próxima, confiando, olha que exemplo de fé,
que outros irão. Porque a pessoa que faz isso, ela está com a consciência dela tranquila. Porque ela confia tanto, e é isso com que faz, a gente estava até conversando, isso que faz, muitas das vezes, com que a gente, numa circunstância como essa que a gente hoje está vivendo, eu sei que não está fácil para nenhum de nós viver na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? No Brasil, no mundo, porque a gente está vivendo um momento de definições muito grandes, evolutivas, que Deus deu oportunidade para todo mundo vir para cá. Os espíritos que somos, nos seus vários graus evolutivos, estamos todos convivendo juntos para que a gente aprenda um com os outros. Então, a gente tem, é como se a gente estivesse numa grande turma, não vou nem dizer escola, uma turma gigante, né? Uma turma cheia de cadeiras assim, e tivesse aluno desde o prézinho lá até pós-doutorado, não sei o quê, todo mundo, porque Deus deu essa oportunidade para que a gente, aprendendo um com os outros, de repente acelerasse a nossa evolução e conseguisse também, juntamente com o planeta, que está evoluindo para um patamar mais elevado, apesar da gente ver tanta coisa que faz a gente às vezes até duvidar, mas acreditem que sim. E isso faz com que a gente aprenda uns com os outros. Essa necessidade da gente aprender uns com os outros. Então, vejam só, essa aldeia, olha que exemplo. Em várias, né, de várias circunstâncias. Eu vi um outro exemplo, porque é muito abrangente essa ideia, eu fiquei pensando de abandonar pai, mãe e filhos, o quanto que isso é abrangente. Mas, como eu falei, né, como a gente vê no Evangelho, o principal é a gente pensar, é necessário priorizar as aquisições, as conquistas do espírito. Não é que você vai abandonar o seu familiar, o seu ente querido, até porque isso seria contrário à lei divina. E quando a gente faz isso, a gente sofre, a gente já falou sobre isso. Então seria incoerente, não se trata disso. Mas vejam só como é que é importante a gente nutrir, nos nutrirmos, nos alimentarmos enquanto espíritos. Eu assisti um vídeo essa semana que eu achei assim, despretensiosamente, eu não estava procurando, apareceu assim para mim, sabe aquelas coisas? Ah, apareceu. Aí eu fui assistir. E é curioso que geralmente, a semana que eu tenho estudo, às vezes sempre vem, eu não sei se é a minha atenção que já fica procurando algo para ilustrar na palestra, né, para trazer, ou se realmente já é uma inspiração da espiritualidade para a gente poder conversar aqui. Mas eu achei de uma riqueza, me tocou profundamente, que foi o seguinte: uma mãe, ela vai contando, ela tá, é um canal, né, um canal da internet que as pessoas vão contando histórias de superação. E aí ela contou o seguinte, que ela estava, né, num determinado lugar com o filho. E o filho virou para ela e falou assim: mãe, eu não estou me sentindo bem. E esse filho tinha 20, eu acho que 25 anos, se eu não me engano, no máximo, tá? Mas ele sempre falava para ela o seguinte: mãe, eu vou morrer jovem. Eu vou morrer jovem. Sempre falava para ela. E falava assim para ela também: a senhora não merece isso. Mas era como se ele estivesse avisando, e como era a maneira dele, ele tinha ali uma certeza, alguma coisa, mas ela considerava, mas não levava aquilo a ferro e fogo. Não, vou morrer jovem, vou morrer jovem. E nesse dia, esse rapaz sentiu esse, né, mal-estar e falou para ela. E aí ela falou: meu filho, vamos pro médico. Ele: não, mãe, vamos para casa. Aí foram para casa. Tá melhor, meu filho, tu. Daqui a pouco ele: mãe, não estava se sentindo bem. Aí ela falou assim: não, meu filho, nós vamos pro médico sim. Aí ele falou: vou tomar banho para ir pro médico. Aí ele entrou no banheiro. Nisso que ele entrou no banheiro, ela disse que só ouviu ele chamando ela. E ela correu imediatamente pro banheiro. E disse que foi o tempo dela chegar, ele caiu nos braços dela. Ele teve um mal súbito do coração, faleceu. Nos braços dela. E aí ela ficou. E aí o que ela fez?
tentou entrar em contato com todos os recursos possíveis. Médico, 19 não sei das quantas, não sei que lá, socorro, não sei que. Fez todos os procedimentos, né? Antes dos socorristas chegarem, eles foram tentando dar para ela ali, você faz isso, procedimento de emergência. Chegou a equipe para tentar, né, reanimá-lo. Ficaram muito tempo. E ela falou assim, na minha cabeça, o que se passava? Passava um filme na minha cabeça. Passava assim, daqui a pouco os socorristas vão conseguir fazer aqui, ele vai dar aquele respiro de vida. Eu, como representante dele, né, legal, eu como mãe, representante legal não, que ele era maior de idade, eu como mãe, vou com ele na ambulância, vamos ao hospital, vai ficar tudo bem. Ela falou que o tempo todo era isso na cabeça dela. Só que chegou um momento que ela falou assim, eles tentaram muito, 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 e ela falou, não, isso não vai acontecer. E aí, realmente, o rapaz tinha morrido, falecido, ido a óbito. Ela falou que o mundo dela, o que se vai dizer? O mundo dela, jovem, querido, amoroso, tudo. Tinha uma relação ali de filho, mãe, mãe, filho. E ela falou que, como foi em casa, ela teve que ficar o tempo aguardando a chegada do ML para a retirada do filho. Olha que dor, né? Só ela, pelo que ela narrou, parecia que só estava ela em casa. E ela falou para ele, filho, eu não vou te abandonar. Olha, abandono. A gente está falando de abandonar. Será que foi filho que estava abandonando a mãe? Ou a mãe que não estava querendo abandonar o filho? O fato era, ela falou para ele, filho, eu não vou te abandonar. E ela narra aqui, ficou segurando as mãos dele até a hora que o IML chegou para remover o corpo. Pois bem, foi feito isso. Aí, eu nem sabia, gente. Realmente, como eu falei, eu fui procurar não, estava assistindo outra coisa, apareceu esse vídeo. Aí ela, no meio da narrativa, ela falou assim, olha, foi muito difícil para mim. Eu não vou dizer que assim, tem dias que eu tô mais para lá, mais para cá, mas eu tinha tido a oportunidade de assistir algumas palestras espíritas antes. Saiu o espiritismo no meio do vídeo. Eu nem esperava. Aí ela falou, eu tive a oportunidade, antes de acontecer com meu filho, eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras. E o que eu tinha conseguido captar daquele conhecimento, eu não era uma estudiosa, mas aquilo ali, de certa forma, me deu uma força para que eu pensava assim, pelo que eu tinha escutado nas palestras, o meu filho é como se ele estivesse estudando no outro lugar. Ele não estava aqui, mas ele continuava existindo. Então, olha o que começou a consolar essa mãe. E olha a importância da gente nutrir, em primeiro lugar, esse alimento espiritual, que é o que Jesus está falando, quando abandonar mãe, pai e filho. Não está dizendo, ela não abandonou em nenhum momento o filho dela, mas ela também havia se nutrido antes, espiritualmente, com conhecimentos, mesmo que na opinião dela fossem poucos, mas suficientes para que ela não desmoronasse totalmente, que ela conseguisse ter um pouco de força para se levantar. E ela pensava o tempo todo no filho. Ela pensava assim, olha, eu não posso cair dessa maneira, eu estou triste. Ela chorava, ela tinha saudade, ela tinha tudo. Mas ela falava assim, eu não posso porque o meu filho continua vivo. E pelo que eu escutava lá nas palestras, ele continua conectado comigo, porque os verdadeiros laços, isso também está aqui no Evangelho, nessa mensagem, os verdadeiros laços de família, os verdadeiros sentimentos, eles não se rompem com a morte da carne, ou se você se muda de um lugar para o outro, até mesmo aqui encarnado, porque às vezes para você cumprir um dever seu, que é uma das coisas que está aqui na mensagem também, às vezes até para trabalhar, para trazer um sustento, às vezes você vai para... Tem gente que vai para outro estado, tem gente que vai para outro país. Mas os vínculos de amor continuam muito grandes, né? A gente eu gosto, vou citar o nome do programa, mas o que eu acho interessante são histórias de vida. Eu vou voltar para o caso da mãezinha, tá, gente? Mas só trazendo uma outra que eu acho muito interessante, um programa que tem no canal fechado, que se eu não me engano, é esse o nome, Chegadas e Partidas, né? Maravilhoso, né? Que são histórias de vida, né? Uma apresentadora fica no aeroporto e aí ela fica observando pessoas que estão aguardando alguém chegar.
E aí ela com a produção escolhe lá algum personagem e vai conversar. Você está esperando quem? Aí a pessoa tem sempre uma história. E a cada história, a cada coisa que você vê. Então vejam só, às vezes pessoas que estão vindo, eu acho que são sempre voos internacionais, se eu não me engano. A pessoa está vindo de longe. Eu vi outro dia um pai que ficou um grande tempo longe do filho. O filho foi embora do Brasil com 7 anos de idade. Se eu não me engano, ele se separou da mãe e nunca mais viu o filho. E aí acabou se reencontrando, não sei quanto tempo depois, eles estavam reconstruindo essa relação pai-filho. E ele estava ali naquele momento aguardando esse filho super ansioso, super isso, super aquilo. E você falou, ué, mas ele não ficou longe tanto tempo? Que sentimento é esse? Se na carne, a gente estando distante fisicamente, o verdadeiro sentimento não morre, que dirá no plano espiritual, quando você não tem mais, né, essa matéria tão densa. Então vejam só, voltando para a história da mãezinha, essa mãezinha começou a se consolar e se fortalecer a partir dos alimentos espirituais que ela obteve assistindo palestra espírita. Poderia ser de outra religião? Poderia, gente. Mas importante, ela nutriu, ela não foi só a mãe, papel físico, encarnada. Ela se viu também como um espírito que precisava se aprimorar, precisava ter conhecimento para abrir o seu entendimento. E isso foi fundamental. E ela disse o que ela começou a fazer. E realmente, eu fiquei até boba quando eu soube a história dela. Ela começou a contar, sabe aquela pessoa com uma aparência serena, não que a dor tenha passado, mas ela não estava uma mãe desesperada. Não é que você, é espírito, não vai ser desesperado. Não é isso. Né? O sofrimento, ela mesma disse, uma mãe quando passa por um luto, cada um tem o seu tempo. Cada um tem, né? Mas assim, o que ela quer, ela não quer escutar nenhuma palavra, vai consolar, ela quer um abraço. É só isso. É só um abraço. Chico Xavier dizia isso, né? Quando ele fazia todo aquele trabalho de consolo às mães, através das cartas psicografadas, trazendo notícias dos seus filhos, ele dizia que quando uma mãe vinha, falava, Chico, meu filho, às vezes, desculpa, em tenra idade, assim, faleceu. O que ele fazia? A gente fala, nossa, Chico devia falar isso. Não. Chico se colocava no lugar dela, abraçava e chorava junto. Sabia daquela dor legítima, era doloroso. E essa mãezinha, ela disse isso. E aí foi muito interessante, porque ela falou assim, sabe o que eu comecei a fazer? Foi o jeito dela, isso não é receita. Mas ela, primeiro passo, ela se nutriu dessa certeza de que o filho dela continuava vivo. Se ele continuava vivo, na medida que ela fosse se fortalecendo, também ia ser bom para ele, porque eles eram ligados pelos laços afetivos reais do espírito. E ela disse o seguinte, eu tinha 2 escolhas. Ou eu vivia, ou eu ficava fazendo o que no começo eu fiz, que era ficar lutando, guerreando com a saudade. E eu ia ser sempre perdedora, porque a saudade nunca vai embora do meu filho. Ou eu dava as mãos para ela e a gente seguia junto. E é isso que eu estou fazendo. Tem dia que ela está mais... Tem dia que ela está mais forte, tem dia que ela está mais fraca. Tem dia que eu acolho a saudade, tem dia que é a saudade que me acolhe. Ela parou de brigar com a saudade do filho e passou a acreditar na certeza da existência dele. E ela disse o seguinte, eu sempre comecei a sentar para tomar café, foi o mecanismo dela, tá? E eu sei que meu filho gostava de café morno e amargo. Então, antes eu não queria nem comer, né? Perdi um filho, fiquei desesperada. Eu comecei a colocar, eu falei, não, eu preciso me alimentar. Ele existe, ele continua vivo, ele é espírito como eu. E ela começou a tomar o cafezinho dela e ela disse que começou a colocar uma canequinha com um cafezinho amargo e deixou ficar morninho, como se o filho, foi um recurso que ela usou na mente dela, tivesse ali também. E ela falou que com o passar do tempo, ela ia conversando mentalmente com o filho, falando coisas boas, não perturbando o filho, mas assim, desejando como se ele estivesse realmente numa viagem e naquele momento, longe de casa, naquele momento ele viesse tomar um café com ela. Então,
Ela queria passar várias coisas boas para ele, né? E foi isso. Ela não atormentava ele. Meu filho, você daqui a pouco a gente está junto, meu filho. Se fortalece, estuda. Ela mentalmente, ela falou assim, olha, foi uma coisa que chegou uma hora que teve momentos que eu parecia que eu ouvia a voz do meu filho. Estou dizendo para ninguém fazer isso em casa, não, gente. A gente só está ilustrando aqui o quanto que... E ela foi estudando nesse processo, que até então ela não... Como eu falei, ela vinha nas palestras, mas ela disse que não tinha um estudo contínuo, né? Um curso, ela começou a se engajar. E aí você vê como é que a espiritualidade também, amiga, é maravilhosa. Ela traz os recursos para a gente quando, de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, enfim. E a misericórdia de Deus e o amor é muito maior do que qualquer coisa. Ela disse que foi num evento espírita. E aí eu acho que deviam estar lançando algum livro espírita, e ela viu uma fila enorme. E ela entrou na fila, ela comprou o livro, acho, para pedir autógrafo. Falou, isso aqui deve ser a fila do autógrafo. Quando ela chegou lá na frente, não era autógrafo, não. Era fila era um trabalho que estava sendo feito especial de psicografia. E ela recebeu uma carta do filho dela. Ela não tinha planejado, ela não tinha saído de casa com esse propósito, ela não tinha colocado nome, nada. E ela falou, aí ela fala assim, e a assinatura? Você imagina, ela estava estudando, ela falou, a assinatura era igual da identidade dele. Isso, gente, é para nos encher de esperança. Eu trouxe esse caso, a gente já está caminhando aí um pouco para o final, para dizer o seguinte, que quando Jesus diz para nós, para que a gente abandone, é para a gente abandonar a nossa visão limitada, porque todos somos filhos uns dos outros, mães uns dos outros, pais uns dos outros. E quando a gente foca o nosso olhar para o mais além que ele veio nos propor, para as riquezas do reino dele, que não é desse mundo, o nosso entendimento se amplia. O aspecto de consolação nos rebustece, a gente fica mais fortalecido. A gente passa a ser mais corajoso. Não porque pagamos com a mesma moeda o que nos fizeram, mas porque a gente sabe que mesmo ali, lutando com orgulho, como a gente confia no caminho que o mestre nos deixou, que mais vale dar 3 passos para trás do que querer fazer ao outro o que ele nos fez. Se nos machucou, se nos magoou, já está fora da lei. Então, a necessidade da gente priorizar esses conhecimentos, porque qualquer outra circunstância que a gente viva na Terra, quando a gente prioriza o conhecimento dos exemplos que Cristo nos trouxe e a gente se esforça para colocar isso na prática, com as nossas dificuldades, com os nossos erros e acertos, inevitavelmente a gente vai viver melhor. Se a gente for pegar aqui logo na apresentação do Evangelho, eu gosto muito porque às vezes a gente não leva, não presta muita atenção. Mas olha quando vem apresentando aqui a obra, vem assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, o Evangelho é o quê? É o conjunto de práticas e exemplos de comportamento que o Cristo deixou para a gente. Né? É o bem proceder, é o bem viver, essa moral cristã que ele nos ensinou como sendo o caminho para a gente poder ficar em paz, para a gente poder se reconectar com o Pai, para a gente não fazer desavenças, e se a gente tiver discórdia, para que seja nós os primeiros a dar o passo atrás para poder se reconectar, porque ninguém vai ter paz, ele disse. Não a paz do mundo, né? Mas a paz que ele veio trazer, ninguém vai ter se estiver devendo alguma coisa à sua própria consciência. Não é isso? Então, assim, não tem nenhum anjo, não tem nenhum demônio. Somos pessoas que acertamos e erramos, mas o esforço, o empenho em nos tornarmos melhor, isso traz para nós o princípio dessa paz, essa remuneração, digamos assim,
que Jesus nos traz nessa lição quando ele diz, olha, quem abandonar mãe, pai, filho em meu nome, na verdade, quem abandonar só essa visão material, começar a abrir mais entendimento, vai ter multiplicado isso na espiritualidade, mas já começa a ganhar aqui, ó, na terra. E de fato, quando você não fica querendo usar a tua energia, a tua cota vital, que cada um nasceu com uma bateria com tempo de duração que a gente não sabe qual é, para fazer coisa errada, para fazer o mal, que é o mal, o verdadeiro mal, né? Não sei se vocês sabem, achei maravilhoso isso. O Divaldo falou isso, inspirado por Joana de Ângeles. O verdadeiro mal não é o mal que nos fazem. Não é não, vocês sabiam? O verdadeiro mal é aquele que eu faço. Porque é isso que vai para a nossa economia. Se eu faço mal, é com esse que eu vou ter que me reaver. E para a gente poder se reconciliar com a lei, a gente precisa fazer o bem, que é o contrário. Simples assim, né? Só fazer o contrário, gente. Olha que coisa fácil para nós. E aí, o que está dizendo aqui o Evangelho? Se a gente quiser se reconciliar com as leis, vem assim apresentando o livro. Ó, o que é o Evangelho? A explicação. Então, ó, Evangelho, esse livro aqui, gente, o que está aqui nesse livro, vai nos explicar. Explicar o quê? As máximas morais do Cristo. Então, o que ele tem de moralidade que ele exemplificou para a gente vai ser explicado nesse livro, com o esclarecimento trazido pelos espíritos, né? Em concordância com o espiritismo. E outra coisa, não fica só no mundo das ideias, do pensamento, e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, o espiritismo, evangelho, é prática, é estudo e prática. É estudo e prática. E não tem coisa melhor e mais adequada para um planeta, né, de provas e expiações. Você vai ter a necessidade da prática para provar o conhecimento adquirido, né, realmente. E aí, para a gente finalizando, a gente não deve, então, gente, ficar fechado nos laços da carne. A gente precisa olhar a todos como sendo irmãos que, ao longo das nossas várias oportunidades de reencarnação, a gente vai se reencontrando. A gente vai se reencontrando. E desde já a gente já consegue ter todo esse benefício que Jesus nos prometeu quando a gente realmente opta, escolhe, usa o livre-arbítrio em tomar decisões não só baseado no egoísmo, no orgulho, nos nossos interesses do aqui e agora, mas também vendo de uma maneira mais ampla, muito mais ampla. Porque essa mãezinha que eu dei o exemplo para vocês, com esse filho, a gente poderia dizer ali, aquele filho, ele abandonou a sua mãe, ele precisou abandonar a sua mãe. Claro que a gente sabe que Jesus ele falava muito através de figuras de linguagem, e a hipérbole, né, é uma figura do exagero. Aí você tem um exagero, né, do abandonar. Mas ele precisou deixar para trás a mãe para seguir o planejamento espiritual dele, né? Quando a carne, o organismo cessou os sinais vitais, ele precisou de certa forma, mas ele só deixou do ponto de vista terreno, porque em espírito ele continua ligado àquela mãezinha. E aquela mãezinha também, segurando na mão daquele filhinho, ela não queria deixar abandoná-lo. Ela ali, num primeiro momento, quis demonstrar isso na carne, segurando um corpo inerte, um corpo que já não tinha movimento, mas ela estava se conectando em espírito com ele, dizendo, eu estou aqui, eu não te abandonei. E tanto não abandonou que eles continuaram se comunicando pelos laços do amor. Então, gente, vamos continuar acreditando que todos nós que aqui estamos temos o propósito cada vez maior de abrir a nossa visão, nosso entendimento para as situações da nossa vida, tendo como referência
esses ensinamentos tão consoladores, tão fortalecedores que Jesus nos trouxe. Vou agradecer mais uma vez a todos vocês a oportunidade, a paciência, o respeito de estarmos aqui juntos aprendendo. E vou clamar ao Pai, à Mãe, ao Espírito Santo de Deus, que possa, sobre cada um de nós, derramar aquilo que a gente mais necessite. Que a gente possa se sentir acolhidos, acalentados nos braços de Mãe Maria, no colo dessa Mãe Santíssima e, ao mesmo tempo, envolvida pelo Filho Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso médico das almas. E, por fim, que a gente possa ter certeza da presença eterna nas nossas vidas do nosso Pai maior, que é Deus. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Muita paz.